Olá, meu nome é Luciana Brits e se você está aqui é porque você se cadastrou na Semana da Alfabetização, da teoria à prática. E seja muito bem-vindo! Durante essa semana eu vou te mostrar como alfabetizar uma criança de uma forma eficaz, segura e lúdica, um passo a passo e o melhor, cientificamente comprovado. Então, se você acredita que a alfabetização é um processo natural, que somente a exposição a textos vai fazer a criança aprender a ler e escrever, que cada criança tem o seu tempo e que uma hora ela vai dar um clique, que só eu ensinando letras para a criança já é o suficiente para aprender a ler e escrever, ou que não dá para a gente unir atividades lúdicas e divertidas com um ensino estruturado de leitura e escrita, eu vou te mostrar como isso não é verdade. Vou te mostrar como uma alfabetização, como uma fundamentação neurocientífica, que a alfabetização é um processo com começo, meio e fim muito bem estruturado e simples e fácil de ser implementado na prática. Você só tem que entender como esse processo funciona. Assim, não adianta nada você gastar dinheiro com um monte de material, fazendo joguinhos, mostrando, decorando o nome das letras, fazendo atividades desconexas e isoladas. Aliás, isso é uma verdadeira perda de tempo. Perda de tempo que pode custar muito, muito caro para a aprendizagem das crianças. Bom, eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu vou passar para você os mais de 25 anos de experiência teórico e prática que eu tenho nesse assunto. Experiência como professora de sala de aula em escola regular e especial. Experiência clínica, experiência como supervisora. Eu tenho certeza que se você colocar em prática o que eu vou mostrar aqui, você vai conseguir resultados significativos na aquisição da leitura e da escrita, seja você professor, terapeuta, pai ou mãe. Mas antes da gente começar, é importante entender o que está acontecendo na nossa alfabetização. E isso é muito importante, pois vamos ver a gravidade da situação em que estamos e você pode nem estar se dando conta. Tudo muito solto e um achismo total. Bom, nas constantes avaliações feitas pelo PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, uma avaliação internacional aí que mede o desempenho de vários países desde 2000, o Brasil está sempre nos piores índices do mundo, nos últimos lugares. Outro exemplo dado e estarrecedor é que foi divulgado num relatório recente do Banco Mundial, onde mostra que o Brasil vai demorar 260 anos para atingir o nível educacional de países desenvolvidos em leitura, comprovando assim a defasagem do aluno brasileiro em relação aos alunos de países desenvolvidos. Você percebe o quanto estes dados são preocupantes? Estes resultados servem para provar que estamos num caminho errado. Aliás, acho que nem temos muita clareza do caminho. E quando não temos clareza do caminho, qualquer caminho serve. E é aí que mora o perigo. Bom, deixa eu te contar um pouco como eu cheguei até aqui. Meu nome é Luciana Brits, sou pedagoga, psicopedagoga, psicomotricista, especialista em educação especial e autora de diversos livros, o Mentes Únicas sobre autismo, Como saber do que seu filho realmente precisa, que fala sobre educação de filhos, e também Crianças Desafiadoras, sobre transtorno positivo desafiador. E o Percepção, o primeiro programa teórico e prático de estimulação da consciência fonológica na educação infantil. Além disso, eu sou mestranda em distúrbios do desenvolvimento pelo Mackenzie São Paulo. Bom, mas até chegar aqui, são muitos anos que tive que estudar para poder ajudar os meus alunos, os meus pacientes e muitas pessoas. Então vamos lá. Quando eu comecei a dar aula pelo município de Londrina, lá atrás, eu trabalhava numa escola de periferia, que ficava no meio de uma comunidade muito carente, onde a realidade era muito complicada. Bom, eu comecei dando aulas para a primeira série e as orientações sobre a alfabetização eram claras. Não poderíamos fazer qualquer tipo de som ou ensinar o alfabeto ou juntar letras, enfim.
Tínhamos que trabalhar de uma forma extremamente solta, esperando a criança. E a justificativa para tal é que a alfabetização não deveria ser um processo imposto, não deveria ser um método que a criança deveria ser alfabetizada sim a partir de uma leitura de mundo. Bom, eu achava aquilo um pouco diferente e não via muita lógica, como eu estudava e pensava. Como ela vai conseguir interpretar um texto se ela não consegue nem juntar as letras, nem juntar sílabas, ler uma palavra simples? Como ela vai conseguir ler um texto inteiro? Foi então que eu comecei a estudar ainda mais como as crianças aprendiam, o que acontecia no cérebro delas. E em todos os estudos eu percebia que aquela forma estava errada, que as crianças precisavam sim ser alfabetizadas de uma forma lúdica, mas também de maneira estruturada, organizada, e que haviam meios e métodos para que elas aprendessem e que neurocientistas do mundo inteiro pesquisavam sobre esse assunto, mas que esses estudos chegavam de uma forma muito difícil aqui no nosso país. Detalhe, tudo isso aconteceu há mais de 20 anos e isso me deixava muito deprimida, porque o problema continuava. Isso fica evidente quando eu via o meu consultório entupir de crianças com dificuldades de leitura e escrita e percebia que em 20 anos parecia que nada havia mudado. E isso não é só uma realidade minha. Aqui na Neurosaber, as maiores dúvidas, as que mais chegam, dizem respeito aos problemas de leitura e de escrita. Bom, e eu, como adoro juntar as neurociências com atividades práticas, lancei o Percepsom em 2018. O Percepsom é o primeiro programa teórico e prático de estimulação da consciência fonológica na educação infantil, com um livro de atividades estruturadas e práticas para serem feitas com as crianças e junto um curso com as orientações teóricas. Para você que não sabe, a consciência fonológica é uma das habilidades mais importantes que precisam ser desenvolvidas antes para que ocorra o processo de alfabetização. É a capacidade metacognitiva de perceber que o que a gente fala pode ser dividido em palavras e que essas palavras podem ser divididas em sílabas e sons. E aí a gente vai trabalhar rimas, enfim. E que esses pedaços, eles são as sílabas e que as sílabas nós temos pedaços menores que são os sons, os fonemas. Bem, o Percepsom foi e é um sucesso. Tivemos nesse 1 ano e meio de lançamento mais de 3.000 pessoas que estão usando com ótimos resultados. E você acha que parou? Claro que não. E assim, lá estou eu no mestrado, onde estou desenvolvendo pesquisa e estudando ainda mais a alfabetização. Bom, se eu quisesse, poderia ficar na minha. Afinal, aqui na Neurosaber já tenho bastante trabalho, além de trabalhar com outros temas. Mas não tem nada pior que você receber mensagens de pais, professores e profissionais desesperados, buscando uma alternativa para crianças aprenderem a ler. Por isso que eu estou aqui. E se você me conhece, sabe no que eu acredito. Jamais iria me conformar com isso e jamais poderia aceitar ver uma criança apresentando uma dificuldade por pura falta de metodologia para ensinar essas crianças. E veja bem, a culpa não é do professor. Na verdade, esse professor não é capacitado para alfabetizar as crianças. E quando ele recebe alguma capacitação, ela às vezes é extremamente superficial, não dando segurança, um método para que ele faça isso de uma forma adequada. Bom, uma coisa que escuto muito é: método é algo tradicional, você vai robotizar a criança, limitar sua criatividade, enfim, um monte de baboseira. Na verdade, método é um caminho, algo que oriente, é um meio para se chegar a um fim. Assim, ter um método é algo que te possibilita a ter um passo a passo e que não te deixa perdido sem saber o que fazer. E isso é muito importante. Imagina então no processo de aquisição de leitura e escrita de uma criança. Isso é fundamental. Por esse motivo, resolvi passar toda essa metodologia que eu uso, que eu estudo e que eu acredito aqui na Neurosaber. O espaço que eu criei para compartilhar o que eu acredito através de vídeos, artigos e outros formatos de conteúdo. E o resultado é incrível. Um dos nossos maiores cuidados é compartilhar informações com embasamento científico para ter certeza se aquilo é seguro para o desenvolvimento da criança.
e percebemos que muitas pessoas se viam perdidas em suas práticas, com frequência passando pelas mesmas dificuldades que eu passei e quando aplicavam os conhecimentos, um vídeo, um artigo, uma dica que a gente sugeria, tinham resultados positivos. Mas que atividades são essas? Bom, antes de eu falar quais atividades são essas, é muito importante o que eu mostre para você o que não estimula o processo de aprendizagem, de alfabetização da criança. Você pode estar se perguntando o porquê de eu fazer isso. Bem, o motivo é que não vai adiantar nada eu te dar atividades, sugestões e uma metodologia se você continuar gastando seu tempo e de seus alunos, das suas crianças aí, aplicando atividades que limitam a aprendizagem de leitura e escrita e ainda podendo trazer dificuldades que vai fazer você se sentir às vezes até culpado ou culpada a cada fracasso que essas crianças tiverem. Bom, por este motivo, é importante saber o que você não deve fazer. Afinal, isso vai consumir todo o seu tempo e o foco que você usaria para otimizar a alfabetização dos seus alunos, das suas crianças aí. Bom, o primeiro erro, você não alfabetiza crianças fazendo elas decorarem as letras do alfabeto, o nome das letras. Isso não é condição para o aprendizado da leitura escrita. Quantas crianças você conhece que sabem o nome de todas as letras do alfabeto, mas na hora de juntar as letras elas ficam perdidas e não sabem como organizar os sons das letras, formando as palavras? As letras são importantes sim, mas saber o som é fundamental e este processo muitas vezes é desconhecido da maioria das pessoas. Entender o princípio alfabético básico requer a consciência de que a linguagem falada pode ser analisada numa sequência de caracteres que são as letras e que essas letras apresentam sons. As palavras, elas podem ser separadas e, por sua vez, as sílabas, os fonemas dentro das sílabas. Bom, outro mito, a alfabetização não é um processo natural. A leitura e a escrita são convenções criadas pelos seres humanos e que nós temos que aprender. É bom lembrar que essa aprendizagem recruta várias áreas cognitivas no cérebro, além que devem estar sendo estimuladas ativamente nos 6 primeiros anos da criança. O NICHD estuda o desenvolvimento normal da leitura e as dificuldades de leitura há mais de 35 anos nos Estados Unidos. Pesquisadores deste órgão estudaram mais de 10 mil crianças, publicaram mais de 2.500 artigos e escreveram mais de 50 livros. As suas pesquisas em 35 anos não apoiaram o desenvolvimento da leitura como um processo natural, através da exposição natural a um ambiente letrado. De fato, os pesquisadores estabeleceram que certos aspectos de aprender a ler são altamente antinaturais. É só pensar no esforço linguístico envolvido na recuperação dos sons, dos fonemas e a sua aplicação nas letras e padrões de letras. Ao contrário de aprender a falar, o início do processo de alfabetização deve relacionar conscientemente os símbolos representados no sistema de escrita. Terceiro erro. Existe uma idade certa para aprender a ler e escrever? Existe sim. Um período crítico que, se não for bem estimulado, a criança perderá grandes oportunidades. A pesquisadora Fumiko Ruef e seus colegas da Universidade da Califórnia publicaram um artigo que mostra resultados de um estudo longitudinal de 3 anos sobre a neurociência básica do desenvolvimento da leitura e escrita em 2008 a 2009. Ruef recrutou um grupo de crianças de 5 a 6 anos de idade e quando ela levou em conta todos os fatores explicativos ligados à dificuldade de leitura no passado, risco genético, fatores ambientais, capacidade de linguagem e pré-alfabetização e capacidade cognitiva geral, ela descobriu que apenas uma coisa consistentemente previa o quão bem uma criança aprenderia a ler. Esse foi o crescimento da substância branca em uma área específica do cérebro, a região temporoparietal esquerda. E essa mudança no volume acontecia dos 6 aos 8 anos. Essa área cerebral é onde se faz o trabalho de ligar os sons de letras e também as letras como correspondem. Os seus resultados sugerem que se o aumento da massa branca não ocorrer no momento crítico, as crianças terão dificuldade em descobrir como olhar para as letras e transformá-las em palavras que tenham significado. Interessante, não é mesmo? Bom,
E o quarto e último grande erro aí, a gente não precisa dar dicas para a criança, né? A gente não precisa dar uma guia para a criança vai aprendendo sozinha. Eu diria que esse é um dos mitos mais perigosos e preocupantes presente nessa ideia. Sim, precisamos e devemos dar essa instrução para a aprendizagem da criança. E isto também é comprovado por meio de pesquisas científicas. E tem nome para essa instrução: instrução explícita. Deixa eu te dar um exemplo. Você já tentou seguir uma nova receita apenas para descobrir que uma etapa está faltando ou que não está clara? Ou talvez as instruções tenham informações demais para o seu cérebro lidar? Você pode ter adivinhado o que ia fazer a seguir, mas talvez a confusão tenha sido suficiente para te impedir de cozinhar ou fazer um prato completamente diferente? O mesmo pode acontecer quando seus alunos aprendem algo novo, como a alfabetização. Alguns alunos podem fazer suposições para descobrir os próximos passos, sem ficar claro o que a gente pode estar esperando deles. Mas para os alunos que aprendem e pensam de uma maneira diferente, uma direção sem clareza ou sem muitas coisas para se lembrar pode ser um grande problema. A instrução explícita é uma maneira de ensinar habilidades ou conceitos aos alunos usando uma instrução direta e estruturada. Isso ajuda a esclarecer as lições, modelando para os alunos como iniciar e ter sucesso em uma tarefa e dar-lhes tempo para praticar. Por que usar instrução explícita? Bom, a instrução explícita é uma estratégia instrucional bem pesquisada e altamente eficaz. Pode ser benéfica para estudantes, educadores, pais, profissionais, facilitando o pensamento de ordem superior e o aprendizado baseado em perguntas. A instrução explícita fornece às crianças, que geralmente ficam de fora do aprendizado, baseado em perguntas, as informações e habilidades necessárias para se engajarem. Há menos carga na memória de trabalho, por exemplo. Os alunos que aprendem e pensam de maneira diferente, geralmente têm problemas com a memória de trabalho. Por exemplo, eles podem se esforçar para entender uma longa série de direções e instruções. Já a instrução explícita divide o aprendizado em partes menores, aliviando essa carga cognitiva, quando os recursos cerebrais dos alunos precisam processar várias informações. E isso libera a memória de trabalho dos alunos e das crianças, o que é importante para o aprendizado de novas habilidades. E isso requer muita memória de trabalho. Bom, dificuldade com atenção é também uma barreira e, sem a instrução explícita, os alunos desatentos podem não ser capazes de atender às ideias mais cruciais de uma lição. Com a instrução explícita, você leva os alunos para as informações mais essenciais. Mas, afinal, sabendo de tudo isso, quais as bases mais importantes para alfabetizar uma criança? Bom, esse vai ser o tema da nossa próxima aula nesta quarta-feira. E por que essa aula está ficando muito extensa, não é mesmo? Bom, na nossa próxima aula, que vai ser liberada na próxima quarta-feira, eu vou mostrar para você os princípios que fazem a gente aprender a ler e a escrever. Ah, e só para saber, os princípios são bem antigos, mas precisamente foram mapeados aí antes de Cristo. Bom, e tudo que eu falei aqui não saiu simplesmente da minha cabeça, tá bom? Foi tirado de maiores estudos de neurociências, enfim, de pesquisas e artigos e que está disponível aqui agora. Então, é muito importante você aproveitar essa oportunidade. Ah, e mais uma coisa, muito importante. Se você tem alguma dúvida, sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu amo ler os comentários, pois isso me ajuda a preparar aulas e materiais para auxiliar cada vez mais você. E com isso, a gente cria uma grande comunidade de pessoas cada vez mais interessadas em realmente alfabetizar as nossas crianças de forma efetiva. Bom, e tem mais, tá? Se você gostou, compartilhe o link da nossa semana aqui para outras pessoas que você conhece e que precisam saber mais sobre esses temas, ok? Te espero na quarta. Até lá!